Fala, Fogão! No programa Donos da Bola, o gerente de futebol alvinegro Túlio Lustosa fez duas revelações muito importantes que até o presente momento a torcida do Botafogo desconhecia. A primeira delas é sobre o pacto que foi firmado entre comissão técnica, jogadores e ele próprio enquanto gerente de futebol. E a segunda é de que a partir de agora, no Campeonato Brasileiro, só volta a vestir a camisa do Botafogo quem de fato acredita que pode tirar o clube dessa situação. Outro ponto que eu quero destacar é que a gente pode ter uma reviravolta no caso do João Paulo. Já estava praticamente certa a ida do João Paulo, a permanência, na verdade, do João Paulo lá no Seattle Sounders nos Estados Unidos, mas um caso que aconteceu por lá pode criar essa reviravolta. Existe uma pequena possibilidade do João Paulo em 2021 retornar ao Botafogo. Lembrando que ele não poderia jogar pelo Campeonato Brasileiro, mesmo que voltasse em janeiro, porque a janela de inscrições já se encerrou. Para fechar, eu quero destacar para você que o Vinícius Assunção, novo presidente eleito do Botafogo, através do primeiro relatório do grupo de transição, disse que a situação do clube é assustadora. Claro que essa é uma primeira impressão, um primeiro relatório, mas a gente sabe bem o verdadeiro caos financeiro que o Botafogo atravessa. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Estamos quase chegando lá e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é justamente essa possível reviravolta no caso do João Paulo. Existe uma pequena possibilidade disso acontecer, ou seja, do João Paulo retornar ao Botafogo em 2021. Num primeiro momento, vale lembrar, o Seattle Sounders, equipe dos Estados Unidos, onde o João Paulo atua nesse momento, eles queriam reduzir a pedida do Botafogo em relação àquele valor que já estava definido em contrato de empréstimo. O Seattle Sounders poderia exercer o direito de compra do João Paulo pagando 1,2 milhão de dólares. Valor esse que o Botafogo tem direito a 60% e o Santa Cruz 40%. Porém, o Botafogo bateu o pé, não aceitou vender por menos do valor que estava lá definido em contrato e o Seattle Sounders então concordou que pagaria isso. O X da questão é que eles renovaram o contrato do Nicolás Lodeiro, o uruguaio que jogou no Botafogo em 2013, naquela grande equipe que tinha o Seedorf como camisa 10, ou saudade, diga-se de passagem, mas eles renovaram o contrato do Lodeiro e essa renovação teve um valor considerável. Por conta disso, a permanência do João Paulo ficou em dúvida. Eles querem manter o jogador, isso aí está muito claro, o João Paulo quer permanecer também nos Estados Unidos, porém existe uma questão orçamentária. O João Paulo, ele é um jogador designado. Na MLS, que é a primeira divisão norte-americana, existe essa situação. Existe um teto salarial para os jogadores comuns, digamos assim, tá? E quando você é um jogador designado, normalmente estrangeiro, que pode ou não ser uma estrela mundial, como foi, por exemplo, o Beckham ou o Ibrahimovic, quando você é um jogador designado, você pode receber acima desse teto definido pela liga. E o João Paulo é um jogador designado, ou seja, ele já recebe acima do teto definido pela liga. Então o Seattle Sounders tem uma questão orçamentária. Você pode contratar jogadores designados, mas naturalmente isso tem que estar dentro do seu orçamento. Eles tentaram reduzir essa pedida junto ao Botafogo, não conseguiram, o Botafogo bateu o pé, que é 1,2 milhão de dólares, conforme está previsto no contrato, porém, eles têm que se acertar aí em relação ao João Paulo, qual vai ser o salário do jogador e tudo mais. O fato é o seguinte, se não tiver um acerto entre Seattle Sounders e João Paulo, e entre Seattle Sounders e Botafogo, o João Paulo volta para o Brasil, justamente porque ele tem contrato ativo ainda com o Botafogo, e ele estaria em janeiro disponível para jogar a partir do Campeonato Carioca. Dito isso, vamos em frente. O próximo destaque aqui que eu quero fazer para você é justamente essa impressão, essa primeira impressão do Vinícius Assunção, novo vice-presidente eleito do Botafogo, em relação à situação do clube. O grupo de transição está fazendo um apanhado geral, não é uma auditoria, é um apanhado geral ali da situação do Botafogo. E a primeira impressão, segundo o Vinícius Assunção, é que a situação é assustadora. Eles obviamente não querem usar isso como muleta, né, em relação à gestão que vai entrar agora em 1º de janeiro. Eles sabem qual é o caos financeiro do Botafogo. Qualquer pessoa em sã consciência que se candidate a presidente do Botafogo, naturalmente sabe que vai ter muito problema pela frente, né? Não tem como você falar, não sabia, não tinha noção, não. Todo mundo sabe. É um caos financeiro, o Botafogo tem uma série de credores, penhoras, bloqueio de contas, não consegue ter acesso direito às suas receitas, então é um verdadeiro caos. E logicamente, nesse primeiro relatório do grupo de transição, não poderia ter um retrato diferente que não esse, né? Mostrando que realmente é uma situação assustadora. Agora, é aquela história, o problema em si é do Botafogo, independente de ser uma gestão do Nelson Mufarrege ou de ser uma gestão do Césio Melo. É o problema do Botafogo, as dívidas são do Botafogo. Então, quando entra o novo presidente, não dá realmente para você ficar usando de muleta o que a gestão anterior fez. Você passa a assumir todos os problemas e todas as ações que foram praticadas
pela gestão anterior. É a mesma coisa na sua cidade. Tem um novo prefeito. Você vai ficar falando que a culpa da cidade está ruim é só do outro prefeito? Não, você vai falar da gestão atual, que é quem está à frente da prefeitura, logicamente. Isso acontece em todos os lugares do mundo e, naturalmente, no futebol também. Então, no Botafogo, é muito importante que a gente fique de olho nisso. Se com o passar do tempo, à medida que as dificuldades forem acontecendo, se a gestão do Césio Melo e do Vinícius Assunção vão ficar usando como muleta aquilo que foi feito na gestão passada, que no caso ainda é a gestão atual do Nelson Mufarrege e do comitê gestor, diga-se de passagem. Então a realidade dos fatos é, o Vinícius Assunção e o do Césio Melo, assim como todo o grupo de transição, está muito consciente de todas as dificuldades que vão pegar pela frente. Tá? Não tem como fugir disso, eles realmente têm que pensar em como tirar o Botafogo dessa situação. E uma das formas de tirar o Botafogo dessa situação, que é uma promessa de campanha do Césio Melo, é justamente a busca por novas receitas, profissionalização e modernização do clube. Esses três pilares aqui vão nortear as ações do Césio Melo e do Vinícius Assunção, e logicamente de toda a diretoria. E por falar em diretoria, o Césio já definiu qual é a empresa que vai fazer o filtro do possível profissional que vai assumir como diretor executivo do futebol alvinegro. Lembrando que esse diretor executivo, o tal do CEO, é ele que vai definir as demais diretorias. Essa é a ideia, pelo menos. Escolhendo diretor financeiro, de futebol, administrativo, jurídico, comercial, enfim, realmente todos cargos remunerados, justamente para ter uma estrutura profissional. Profissionais com metas a cumprir, resultados a apresentar. Esse aqui é um ponto muito importante. O Césio Melo bateu muito nessa tecla e o Vinícius Assunção também. Então a gente precisa cobrar esses dois fatores. Primeiro, não ficar usando como muleta, como desculpa, tudo aquilo que as gestões passadas fizeram. No fim das contas, todas as cagadas feitas são do Botafogo. Independente de ser do Carlos Eduardo Pereira, do Maurício Assunção, do Nelson Mufarrege, de quem quer que seja. Do Montenegro, inclusive, logicamente. As cagadas são do Botafogo, porque é o nome do Botafogo que está na reta. Então não pode realmente ficar usando isso como desculpa. E segundo, cumprir essa promessa de buscar novas receitas, profissionalizar e modernizar a gestão do Botafogo. Isso aí é absolutamente fundamental. Para fechar, eu quero comentar com você as palavras do Túlio Lustosa no programa Donos da Bola. Ele revelou duas questões muito importantes. A primeira delas, sobre o pacto que foi feito com os jogadores, comissão técnica e ele próprio, gerente de futebol. Num primeiro momento, a torcida do Botafogo achava o quê? Que esse pacto tinha sido feito após aquele jogo desastroso contra o São Paulo, em que o Botafogo não mostrou nenhum tipo de luta. Simplesmente estava esperando o tempo passar para o apito final chegar. Essa é a grande realidade. Então a gente acreditava que o tal pacto, que uma mudança de postura, de atitude, tinha acontecido pela primeira vez depois dessa partida contra o São Paulo. Só que na verdade não foi isso. Esse pacto primeiramente foi firmado antes do clássico contra o Flamengo, justamente naquela época em que teve a demissão da comissão técnica do Ramon Dias, depois teve toda aquela polêmica com o Honda, que mostrou insatisfação no Twitter, a chegada do Barroca. Naquela época, naquela ocasião, foi firmado um pacto com os jogadores para que o time pudesse fazer bons jogos contra Flamengo, São Paulo e Internacional. Só que depois do que a gente viu contra o São Paulo, logicamente, o Túlio Lustosa revelou que teve uma conversa mais uma vez muito séria com os jogadores, cobrando aquilo que já tinha sido conversado e firmado anteriormente. Ou seja, já tinha existido um pacto anterior a esse. Agora, logicamente, não funcionou. Muito evidente isso. E o Túlio Lustosa, portanto, revelou a segunda informação. É de que agora só joga pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro quem de fato acredita que pode virar essa situação. Quem não acreditar mais, o Túlio Lustosa deixou bem claro, nesse momento nós não precisamos aqui de quem não acredita, assim como eu acredito e o Barroca acredita. Precisamos que os jogadores que estejam aqui, de fato estejam porque estão afim e vão lutar até o final para tentar tirar o Botafogo dessa situação. E ele deixou isso bem claro nessa entrevista para o Donos da Bola. Palavras muito fortes, muito importantes, porque de fato, e a torcida do Botafogo logicamente concorda, não tem a menor possibilidade de você manter no time do Botafogo jogadores que não querem nada com nada. Se você não quer nada com nada, não atrapalhe. Peça realmente para ficar no Rio de Janeiro, não viaja, não joga, fica ali mantendo a condição física, mas pelo menos não atrapalha. Essa é a grande realidade. Nesse momento tem que estar todo mundo fechado num único objetivo, que é fazer as melhores partidas possíveis, começando nessa final contra o Curitiba, e o Túlio Lustosa inclusive fala que é o jogo da vida, essa partida contra o Curitiba, que não faz sentido você pensar ainda no jogo contra o Corinthians, logicamente, tem que pensar no jogo contra o Coxa, porque ele também entende que vencer essa partida é fundamental para a gente permanecer na Série A. A torcida do Botafogo, de modo geral, está enxergando dessa forma. Se não vencer o Curitiba, o rebaixamento está praticamente decretado. E o Túlio Lustosa também comentou nessa entrevista que o Botafogo tem que mostrar que não merece cair.
Porque ele deixou bem claro, pelas últimas partidas, o Botafogo merece cair. Então a gente tem que provar, nesses últimos 13 jogos, que a gente não merece cair. Mas ele também comentou que no primeiro turno especialmente, o Botafogo fez boas partidas de igual para igual contra a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro. E essa é uma grande realidade. O X da questão é que o Botafogo não vencia. O Botafogo chegava, fazia um bom jogo, tinha algumas boas possibilidades dentro da partida, mas não conseguia transformar aquilo em vitória. E isso, naturalmente, foi afundando a equipe na tabela. Agora, nesse momento, com 10 jogos seguidos sem vitória, sendo 8 derrotas e 2 empates, naturalmente, a gente tem que provar nos 13 jogos finais que realmente merecemos e queremos permanecer na Série A. Essa aqui é uma grande realidade. E o Túlio está mais do que certo. Tem que cobrar o elenco, tem que cobrar que só vai jogar quem de fato está afim, porque a gente não precisa de jogadores atrapalhando nesse momento. A situação já é difícil o suficiente, com todo mundo focado num único objetivo. Se você tiver ainda jogadores que vão atrapalhar esse processo, aí realmente não tem condição. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessas palavras do Túlio Lustosa, essa cobrança em cima dos jogadores? Eu acho mais do que certa, a gente realmente tem que concentrar em provar que merecemos a permanência. Isso daqui é mais do que certo, porque se a gente pegar tudo que o Botafogo fez e não fez nesse Campeonato Brasileiro, nesse momento, a gente tem que reconhecer que o Botafogo não merece a permanência. Que nessas 13 partidas finais isso seja diferente. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.